Pessoal, vocês sabem a real diferença de mania e hipomania? Não é tão óbvio assim. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, primeiramente, no transtorno bipolar, a gente tem uma alteração da energia para baixo para cima, do humor para baixo para cima e da impulsividade para baixo para cima. Estou falando isso de uma forma bastante assim leiga, mas só para a gente entender que a gente mexe ou com uma ativação ou com uma inativação. Inativação sendo a depressão, que é o humor ficar para baixo, a energia ficar para baixo, o impulso ficar para baixo, e a ativação, no caso a mania e hipomania, sendo que a pessoa vai apresentar um aumento do humor, da energia e do impulso. Agora, quando a gente fala de ativação, a gente pode ter uma ativação que ela é intensa, que a gente chama isso de mania, ou ela é uma ativação muito mais branda, sutil, e a gente chama isso de hipomania. Temos que ter cuidado também que a hipomania e a mania, ela pode ser secundária a substâncias ou mesmo doenças, e não necessariamente ao transtorno bipolar. Quando a gente tem então transtorno bipolar do tipo 1, a gente está falando de um indivíduo que teve pelo menos um episódio de mania ao longo da vida. Ah, mas o bipolar tipo 1 pode ter depressão? Com certeza pode. E normalmente tem. Pode ter hipomania? Claro que pode. E tem. Só que teve pelo menos um episódio de mania. Daí a pessoa fala, ah, mas eu tive um episódio de mania 30 anos atrás. Não interessa se teve um episódio de mania, é transtorno bipolar do tipo 1. O transtorno bipolar do tipo 2 já é aquele indivíduo que tem pelo menos um episódio de depressão, e normalmente múltiplos episódios depressivos, e pelo menos um episódio de hipomania. Nunca tem mania. Então essa é a definição de transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2, só para a gente setar aqui e todo mundo tá na mesma página. Tomar um café. Vou começar falando então de mania. Lembrando que a mania é uma ativação, mas é uma ativação extrema do humor. É uma elevação absurda do humor, da energia e do impulso. É tão intensa que o indivíduo pode sair na rua e ninguém conhecer, e muitas vezes as pessoas vão perceber que tem alguma coisa de errado com ele. Então eu trouxe um vídeo aqui para vocês de uma escritora chamada Bia Garbato, que escreveu um livro bem interessante, até indico, sobre transtorno bipolar. Ela conta um pouco do caso dela, que chama Bipolar Sim, Louca Só Quando Quero, em que ela fala do período que ela estava em mania, que ela queria comprar todos os apartamentos do prédio dela para que os amigos pudessem morar lá. Então ela foi na Caixa Econômica, pediu dinheiro emprestado. Então você vê que a pessoa fica com uma intensidade de sintomas muito diferentes da forma dela ser. É a compulsão por compras. E aí uma vez, acho que foi a mais grave que eu tive, eu decidi que eu ia comprar todos os apartamentos do meu prédio. Peraí, você é bilionária? Não, eu fui pedir um empréstimo na Caixa Econômica Federal. É real. O que aconteceu? Eu queria que todos os meus amigos morassem no prédio. Olha que nobre. Desculpa. À vontade. Por favor. Por favor. Enfim, aí o que eu fiz? Eu espero que você só tinha um amigo. Torço pra que você só tinha um amigo. Não, pior que não. Sabe aquele esquema Friends? Tinha um outro seriado antigaço, Melrose, sei lá. Queria que todo mundo morasse ali no meu AP, no meu prédio. Agora, quais as características principais de uma mania? Primeiro, ela é sempre súbita. Ela é muito intensa e ela é súbita. Ela é tão intensa e súbita que os familiares, eles conseguem muitas vezes dizer o dia que a pessoa começou a ter mania. Eles falam, ele começou assim na quarta-feira passada, às vezes até a hora. Tal hora eu vi que ele mudou. E ela é episódica, ela é clara, é cristalina, que o indivíduo ele descola completamente da personalidade dele e ele fica dessa forma. Então faça chuva ou faça sol, aconteceu uma coisa triste ou não, a economia tá boa ou ruim, a pessoa vai continuar dessa forma. Antes de continuar, eu vou pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem aqui no canal e compartilharem com quem vocês acham que precisam desse vídeo. Para você ter um episódio maníaco, você precisa de pelo menos 7 dias, lembrando que é sempre algo muito intenso e súbito, e o indivíduo ele vai ter isso independentemente do meio. Ele vai permanecer dessa forma independentemente do que está acontecendo no meio externo, ou seja, ele não é fomentado pelo meio. A mania ela não sofre interferência do meio. A pessoa vai continuar assim se acontecer alguma coisa boa ou ruim enquanto ela estiver em mania. Quando a gente fala de um humor maníaco, ele vai se elevar. Então ele vai se elevar como? Ele pode se elevar para euforia,
aquela pessoa que fica muito alegre, fica muito jocosa, desinibida, é uma elevação tão intensa que as pessoas ao redor vão perceber. Pode ser também uma expansividade ou até uma grandiosidade, a pessoa se sente poderosa, melhor que os outros, um super-homem, uma super-mulher, isso é perceptível. Tanto que tem pessoas que fazem coisas absurdas, chegam a ter uma desinibição muito intensa e podem se achar tão grandiosos, e isso pode vir na forma de uma quebra com a realidade. Como eu disse, a pessoa se achar Deus, um enviado por Deus, ou um profeta que veio aqui pregar as coisas, ou mesmo uma pessoa milionária ou famosa. Nesse vídeo aqui do Kanye West, a gente sabe que ele tem transtorno bipolar do tipo 1, ele fala disso. É um corte em que ele fala que uma pessoa perguntou pra ele, mas quem que você acha que você é? E ele fala, ué, eu sou Deus. Someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. Curioso a gente falar também que, diferentemente da pessoa que está em depressão, que percebe que está em depressão, ou seja, a pessoa ela percebe que ela está mal, que ela está para baixo, que ela não está se sentindo bem. Uma pessoa em mania e hipomania, ela não tem esse insight, essa crítica. Então ela não sabe que ela está daquela forma. Isso pode prejudicar ainda mais, porque ela não vai procurar ajuda. Muitas vezes são os familiares que levam o indivíduo em mania para procurar ajuda, e vocês vão ver que hipomania é ainda pior, é ainda mais difícil o indivíduo realmente procurar alguém especializado. Quando a gente fala do aumento da energia na mania, é um aumento intenso, a ponto da pessoa muitas vezes não dormir. Fica à noite andando de um lado para o outro, fazendo barulho. Tem familiares que trazem o paciente e falam, nossa, ele ficou a noite inteira ouvindo som alto, cantando, gritando, fazendo um monte de coisa, cozinhando. Então tem que ter cuidado, porque esse aumento intenso faz com que a pessoa, ela realmente, ela não durma. Isso pode passar uma impressão diferente, achar que a pessoa simplesmente está com insônia. Só que isso é redução da necessidade do sono. Ou seja, ela não precisa dormir, ela não sente que ela precisa dormir, ela não sente sono. Esse aumento da energia também pode ser psíquico. O pensamento fica tão acelerado, mas tão acelerado, que a pessoa pode até ter dificuldade de concatenar as ideias, de falar. Começa a falar muito rápido, em casos mais graves, até emendar uma palavra na outra, sem nexo nenhum. E isso chega a ficar mais claro nos indivíduos que têm um quadro tão intenso que muitas vezes eles não conseguem nem expressar o que eles estão pensando, nem falar as ideias de uma forma lógica. Claro que a agressividade extrema também pode ser parte da mania quando você tem uma invasão da depressão no humor maníaco. Esse vídeo aqui do Kanye West, muita gente pode gostar dele, mas é que eu achei tão interessante colocar, porque é um vídeo em que ele estava na apresentadora Ellen DeGeneres e a apresentadora ficou extremamente desconcertada, que ele começa a emendar uma palavra na outra, uma frase na outra, e ele começa a perder, se vocês observarem, um pouco a lógica do que ele está falando. It's funny because I would sit there with Obama and Leo's talking about the environment, and then I'm talking about clothes. Had to pay less. I'm like, I want to work with you. I want to take all this information that I learned from sitting at all these fashion shows and knocking at all these doors and buying all this expensive clothes, and I want to take away bullying. E a apresentadora fica paralisada, sem saber o que fazer, até que eles chamam os comerciais. O aumento do impulso no transtorno bipolar, na ativação, no caso na mania, é intenso. Então pode ser para compras, mudança de visual, pode ser para uso de substâncias, para sexo, para religião, entre outras coisas. E é sempre um impulso tão intenso que vai trazer prejuízos para aquela pessoa. Então, eu tive um paciente, por exemplo, que ele comprou uma passagem para outro país de madrugada, simplesmente porque ele estava muito empolgado, eufórico e querendo viajar. E ele comprou, se endividou, mas ele estava em mania. Esse impulso, ele pode não ter a ver com a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa pode não gostar de religião, pode ser uma pessoa ateia, só que ela pode apresentar na mania um impulso religioso. Então, se achar um profeta, um enviado por Deus, entre outras coisas. Agora vamos falar de hipomania. Lembrando que hipomania também é uma ativação, também é uma elevação ou aumento do impulso, da energia e do humor. Só que é uma elevação mais sutil. Diferente da mania que é súbita, a hipomania ela é pervasiva. Dificilmente alguém consegue falar como na mania o dia que começou. A pessoa ela vai apresentando esse processo
ao longo do tempo. Como ela é muito mais sutil, você não consegue simplesmente bater o olho na pessoa e falar essa pessoa está em hipomania. A pessoa precisa conhecer aquele indivíduo, a personalidade, como era antes, o padrão de funcionamento. Você não consegue reconhecer uma hipomania através da intensidade dos sintomas, como na mania, e sim por uma mudança do padrão de comportamento de base. Então você vai perguntar como era a pessoa na infância, na adolescência, na juventude, chamar muitas vezes os familiares, e daí você vai perceber que aquele indivíduo de fato está em hipomania ou apresentou hipomania. Diferente da mania que sempre a pessoa vai ter prejuízo, na hipomania, dependendo da intensidade, a pessoa pode inclusive ficar mais funcional. Vou dar um exemplo. Se o aumento do impulso é para o trabalho, a pessoa pode começar a trabalhar muito, a ganhar promoções, a se sentir cheia de energia e sempre focando muito no mesmo objetivo, e com isso ela se sente na melhor fase da vida dela, não tem prejuízo. Esse fato de não ter prejuízo também precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ao longo do tempo a hipomania pode sim trazer prejuízo. Ou o indivíduo não consegue guardar dinheiro, ou aquela pessoa tem problemas de relacionamento, problemas com o uso de substâncias. Além disso, se a pessoa tem hipomania, é porque o transtorno bipolar, ele está ali, ele está vivo, ele está funcionando, ele está ativo. Então, a chance da pessoa ter uma instabilidade de humor e deprimir também é muito alta. Na hipomania, o humor ele pode ficar levemente eufórico, ele pode ficar levemente expansivo. Aqui não tem aquela grandiosidade da mania, da pessoa se achar um super-homem, super-mulher. Aqui, nesse caso, é mais um senso de razão aumentado. A pessoa fica arrogante, cheia de si. Tem um paciente, por exemplo, que começa a brigar com o chefe, a falar o que pensa, a dizer que só ela faz certas coisas, os colegas não entendem nada, são burros. Ou fica barraqueira, isso quando é uma hipomania mista, fica muito irritada. Ou mesmo a pessoa vai ficar muito empolgada, cheia de planos, tudo vai dar certo, corajosa, nada vai acontecer de errado na vida dela. Outro ponto importante é que, diferentemente da mania, que a pessoa pode ter sintomas psicóticos, e a maioria tem, na hipomania nunca o indivíduo vai ter sintomas psicóticos. A hipomania, ela pode durar pelo menos 4 dias, pode durar semanas, meses e até anos. Então olha só o problema. Aquela pessoa, ela tem um quadro sutil, insidioso e que dura anos. A chance dessa pessoa ser considerada alguém tendo um transtorno de personalidade é muito alta. O impulso, ele pode aumentar na hipomania, ele tende a aumentar, mas aqui não a ponto de ser tão exacerbado quanto na mania. E é muito mais voltado para coisas que a pessoa já estava predisposta a fazer anteriormente. Vou dar um exemplo. Aquele indivíduo já gostava de comprar. Na hipomania, ele passa a comprar mais, a encher o carrinho daquelas lojas online, ou ir em shopping e nunca conseguir sair sem uma sacola, ou começa a comprar presente para os outros. Não chega a se endividar, mas passa a gastar muito mais. Ou aquela pessoa, no caso, que sempre gostou, por exemplo, a gente deu o exemplo de trabalho. Ela passa a trabalhar mais. Então, nesse caso, vai muito com aquilo que a pessoa já estava predisposta a fazer. Na hipomania, ela fica ainda mais suscetível e ela começa a focar muito naquele objetivo. A energia, ela pode aumentar um pouco. Então, primeiro, a energia física. Então, não a ponto daquela pessoa não dormir, mas muitas vezes dorme um pouco menos que o normal, ou dorme o que sempre dormiu, mas acorda mais descansada, sente que o sono é mais reparador, consegue acordar mais cedo. E a energia psíquica também pode aumentar. Nesse caso, é mais comum a pessoa ficar cheia de pensamentos e não necessariamente uma aceleração do pensamento. E mesmo quando a aceleração do pensamento acontece, se é uma hipomania pura, a pessoa está muito empolgada, ela não vai se incomodar com isso. Dificilmente, então, na hipomania, as pessoas realmente vão buscar ajuda. Um familiar, ele só vai entender que aquela pessoa não está ela mesma se ele parar para analisar, se ele conhecer muito a pessoa, ou se ele entender o mínimo sobre transtorno bipolar. Então, pessoal, a mania ela é mais intensa que a hipomania, mas não é a única diferença. Lembrando que a hipomania ela é muito mais comum que a mania, e a depressão é ainda mais comum que a mania e a hipomania. Isso vai dificultar o diagnóstico. Então, se você conhece alguém que tenha transtorno bipolar, ou que você acha que esteja em mania e hipomania, ou que tenha dúvidas sobre as diferenças de ambos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Com certeza você vai estar ajudando. Aproveito também para pedir para vocês darem um like no vídeo, ajuda bastante, e se inscrevam no canal. Até a próxima.